Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, do Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, de Florianópolis, Santa Catarina. Hoje está um pouquinho mais escuro, que nós estamos aplicando a cromoterapia à distância, que é a terapia complementar que possibilita, pela incidência de radiações de cores diversas, tratar, produzir possibilidades de curas, porque a cura é sempre interna, sempre demanda um esforço, um empenho nosso em buscá-la, mas a partir dessas diferenças de cores e da captura dessas energias, tratar então diferentes questões e males do organismo. Hoje o nosso tema vai ser sobre apometria. Apometria significa além da medida. É uma técnica que deriva da hipnometria, que foi trazida por um farmacêutico porto-riquenho chamado Luiz Rodrigues e que foi introduzida principalmente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, pelo Dr. Lacerda, que era médico. Ele trabalhava num hospital em Porto Alegre e também tinha um centro espírita que começou então a desenvolver essa técnica a partir das aprendizagens e das experimentações feitas no hospital pelo Dr. Lacerda e a sua esposa, que era uma canalizadora, uma médium, uma intermediária entre as diferentes dimensões e as manifestações energéticas dessas dimensões. A apometria, ela é uma técnica de desdobramento do nosso agregado espiritual. Então, de acordo com algumas crenças, o nosso eu sou, o nosso ser, ele é um agregado espiritual, dividido, separado, formado por vários corpos, níveis, subníveis, personalidades, subpersonalidades. E esses estágios, que vai do físico, etérico, emocional, mental inferior, mental superior, búdico e átmico, cada um tem a sua função. Quanto mais denso, mais próximo do físico, do planeta Terra. Quanto menos denso, mais sutil, mais então propenso a uma vivência mais sublime, onde menos se necessita então dessa conformação física e, portanto, para quem acredita, de uma reencarnação. Logo, quanto mais nós evoluímos, mais nós nos desprendemos da necessidade de ter um corpo físico, mais nós habitamos outras dimensões mais elevadas de energia mais sutil e, portanto, alguns destes corpos vão sendo, não digo perdidos, porque na natureza nada se perde, tudo se transforma, mas não vão mais sendo necessários que a gente mantenha, tendo em vista então que nós estamos progredindo e determinadas experiências que esses corpos serviriam para a gente poder vivenciar já não são mais necessárias. A apometria é uma técnica utilizada no sentido de, ao desdobrar o agregado espiritual, tratar determinadas situações, tratar determinados locais, tratar determinadas vivências de passado ou de presente, traumas, situações, enfim, que as pessoas vivenciam e que ficam mal resolvidas, porque o que é bem resolvido não precisa tratar, está bem resolvido. E, eventualmente, essas situações mal resolvidas, independente se dessa ou de outras vidas, elas vão sendo drenadas daquelas experiências passadas, portanto, de corpos um pouco mais sutis, principalmente mental superior, mental inferior e emocional. O mental superior mais ligado às questões então de raciocínio, inteligência, poder de mando, o mental inferior mais ligado às questões de execução das tarefas, sempre comandado pelo mental superior, e os emocionais mais ligados então às emoções, aos sentimentos, às expressões, aos apegos que nós temos às situações. Então, a apometria, ela permite que ao desdobrar, estes corpos possam ser canalizados, seja pelo
terapeuta, pelo condutor do processo, que pode trabalhar sozinho ou pode trabalhar em dupla, em trio, e talvez ou não um médium, um canalizador que tem uma sensibilidade, uma possibilidade de, dentro, inclusive de uma perspectiva da mecânica quântica, de translocação para outras dimensões, no pensamento, poder a partir de pulsos, portanto, a partir de contagens vibracionais, manipular essa energia sempre com o consentimento de quem está sendo tratado, porque nós jamais podemos invadir o livre-arbítrio de ninguém, e aí tratar essas condições. Muitas vezes traumas que nós não conseguimos resolver em outras terapias que se tornam persistentes, muitas vezes doenças de causas principalmente emocionais que os remédios não conseguem dar conta de tratar e muitas vezes nem são descobertas em exames. Muitas questões também ligadas, então, para quem acredita, a vivências passadas, situações mal resolvidas, disputas, brigas, conflitos, interesses que foram privados, prejuízos, enfim, que foram causados ou que nos causaram e que a gente vem muitas vezes para acertar e não consegue fazer isso a contento, tendo a necessidade então de usar esta ferramenta, esta técnica que não é espiritual, porque ela é uma técnica de desdobramento a partir do pensamento, mas pode e deve ser utilizada como recurso auxiliar para determinados tratamentos, se não para todos, trazer à tona de uma forma definitiva, talvez em algumas sessões, talvez em uma só, essas situações, revivenciá-las, ressignificá-las, fazer uma compreensão delas e apagá-las da memória. Não no sentido daquele esquecimento de nunca lembrar, mas entender que essa lembrança, ela é uma aprendizagem positiva que vai gerar essa memória de acomodação da situação resolvida, e aí depois este corpo será, ou esta personalidade, ou este nível será devolvido então ao agregado espiritual, quando ele tiver condições de retornar, porque muitas vezes ele é encaminhado para tratamentos em dimensões onde os tratamentos são diferenciados do campo físico, para que ele possa, em tomando consciência, buscar a cura, a autocura. Muitas vezes, personalidades de outrens, de passados, encarnadas ou desencarnadas, podem estar também agindo nesse agregado espiritual, de modo muitas vezes a obsediá-lo, prejudicá-lo, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente. Às vezes alguém que desencarnou e não aceita o desencarne, ou nem compreende que está desencarnado, ou alguém que, em desencarnando, descobre que houve uma rivalidade, um prejuízo e vem para cobrar. Ou ainda, muitas vezes, o nosso próprio agregado, principalmente no desdobramento do pensamento, no desdobramento do sono físico, pode ir em busca desses indivíduos cobrando dívidas que eles nos devem. Porque há coisas que nós temos consciência e há coisas que nós temos inconsciência, mas que muitas vezes nós vamos buscar e angariamos. É um processo, o entendimento da apometria, que demanda uma abertura de mente. Não estou falando no sentido de concordar. Ninguém é obrigado a concordar com isso ou com qualquer outro conhecimento, mas de compreender que a vida funciona a partir da energia que o universo contém e que essa energia constantemente é manipulada por nós, quando comemos, quando bebemos, quando dormimos, quando acordamos, quando falamos, quando pensamos, enfim, quando vibramos positivo, quando vibramos negativo, porque ela nos envolve, ela nos forma. E a gente introjeta essa energia, mas a gente também expande essa energia. E tudo isso movimenta, causa então essa manipulação que pode
acontecer de forma positiva, benéfica, ou de forma negativa, maléfica, e que precisa ser resolvida. E será resolvida mediante a tomada de consciência, a aprendizagem, a evolução, mas por vezes é difícil essa tomada de consciência de uma forma tão harmônica, tão desprendida, tão compreensiva, tão empática e resiliente, inclusive conosco mesmo e também com os outros. E aí, muitas vezes, a gente recorre a técnicas que nos auxiliam a manter uma harmonia, a manter um equilíbrio, a buscar uma cura, a buscar um entendimento, uma compreensão do ocorrido, do que isso está repercutindo para o organismo, para o agregado, para aquele determinado corpo ou nível, para aquela personalidade ou subpersonalidade, e a partir disso, então, buscar a solução, buscar resolvê-la. Quando a gente fala em nível, quando a gente fala em corpo, nós estamos falando justamente dessas partes do agregado espiritual que, segundo a apometria, elas existem e que comandam determinadas funções, que executam determinadas funções, que trabalham com determinadas funções. Como nós vamos ter as personalidades e subpersonalidades, que são as nossas vivências passadas, todas as conquistas que nós tivemos e os prejuízos também, os erros e os acertos, porém, os erros, os prejuízos têm que ser tratados, né? E os acertos, os benefícios, esses não precisam, porque já foram positivos, já estão arquivados, digamos assim, de uma forma positiva, para que eles possam ser resolvidos de uma forma que a gente consiga efetivamente nos curar. Então, é sempre nós em busca de uma cura para alguma situação mal resolvida, e que pode ser inclusive com outro encarnado também, que vibra uma energia negativa em relação a nós, de rivalidade, de mentira, de inveja, de maldade, né? De enganos, de contratempos, de rixas, de conflitos diversos, nos diversos ambientes, nas diversas situações e experiências que nós passamos. E que a gente nem sempre lida bem e resolve de uma forma positiva. E aí precisa canalizar essa energia a partir de alguém que desenvolva uma sensibilidade maior para poder fazer esse processo de internalização, de compreensão, de harmonização, e então resolver essa situação. E ao resolver essa situação, acomodar essa resolução nessa soma que é o nosso agregado. E isso pode levar uma sessão, 2, 3, 4, várias sessões, vai depender da resistência dos envolvidos, personalidades encarnadas, desencarnadas, e com as encarnadas é sempre mais complexo, porque depois de desdobrado, quando volta ao corpo físico, volta muitas vezes cometendo os mesmos erros, com os mesmos vícios de conduta, as mesmas crenças limitantes. Então é um trabalho mais difícil, até porque nós habitamos um corpo denso, um corpo que muitas vezes tem dificuldades de locomoção, de mudança, inclusive essas mudanças necessárias que a gente precisa fazer ao longo do tempo nas nossas condutas. E também da resistência do outro, e muitas vezes da resistência desses corpos, desses níveis mais sutis, mas que ainda não são evoluídos o suficiente, que muitas vezes não querem mudar, têm resistência em mudar. Podem estar muito pequenos, diminuídos, podem estar muito grandes, aumentados, exacerbados, ególatras, podem estar muito distantes, podem estar de braços cruzados, não querendo fazer nada, ou por preguiça, ou por derrotismo, ou podem estar ansiosos, podem estar nervosos, podem estar com medo, enfim, uma série de características que deriva sempre do resultado de experiências mal vividas, mal compreendidas, mal resolvidas, e que aí acabam repercutindo, deixando então resquícios, né? Às vezes bem intensos, de traumas e de desajustes e desequilíbrios. Não necessariamente que a gente
expresse ao outro, mas que muitas vezes dificulta a nossa vida, trava a nossa vida, bloqueia a nossa vida, nos faz ficar mais sensíveis do que deveríamos, nos faz ficar menos sensíveis do que deveríamos, nos faz exacerbarmos qualidades negativas, nos faz e nos intimidarmos em relação às características positivas que nós temos, enfim, tomar decisões incorretas, agir de forma indevida. N situações, que muitas vezes já são vícios que vêm sendo também repetidos, geração após geração, ano após ano, dia após dia, vida após vida, para quem acredita, né, em reencarnação. Então, a apometria, ela é uma técnica que me leva além da compreensão do que o físico e que procura tratar físico, mente, espírito, as emoções, os sentimentos, as experiências de uma forma mais ampla, compreendendo que nós somos resultado de toda a história vivenciada. Para quem acredita em uma só vida, ao longo de toda a nossa história de vida, desde o momento em que nós somos concebidos, que nós vamos guardando aquela memória genética, inclusive, de pai e de mãe que vem nos gametas, mas também o resultado das experiências que a gente vai vivendo ao longo do tempo, na escola, no trabalho, nos relacionamentos, na família, sozinhos, as interpretações que a gente vai fazendo, né? E as consequências das atitudes que a gente vai tomando e que vai virando muitas vezes, né, uma bola de neve, um redemoinho, no sentido também de buscar muitas vezes no caos, nos transformar a realidade vivenciada e transformar quem está no nosso entorno. E para quem acredita em outras vidas, solucionar problemas que muitas vezes nós manifestamos aqui, já não encontramos mais a causa aqui em exames, não encontramos mais aqui a possibilidade da cura ou da melhoria por meio de remédios, e aí se abre então para outras terapias possíveis, apometria, cromoterapia, reiki, com a finalidade de buscar essa harmonia, buscar esse equilíbrio, buscar essa integração, buscar que esse agregado espiritual esteja totalmente em sintonia e harmonizado e organizado, todos presentes, para que a gente seja realmente um ser integral. Um ser sintonizado com o aqui, o agora, o hoje, o quem nós somos hoje, o nosso eu sou superior, dotado de todas as capacidades, possibilidades que nos é dado pelo universo, pelas divindades, por Deus, pela natureza, por aquilo que você acredita que seja o gerador de tudo que existe, inclusive de você mesmo. Então, é uma técnica que nós podemos sempre com uma pessoa conhecedora, hábil, ou um grupo conhecedor e hábil, fazer no sentido de buscar informações e soluções para situações que nós já não conseguimos mais resolver no plano físico, porém, compreendendo que há que se ter um esforço meu também para a melhoria, para a reforma íntima, para as aprendizagens necessárias, para alcançar a evolução, que permite também que esses corpos tomem consciência, na medida em que eles são tratados, que essas personalidades também compreendam, perdoem e se perdoem por erros de passado, tanto as do próprio agregado, quanto as de outros encarnados ou desencarnados, né, que tenha habitando essas dimensões com quem né, pessoas podem estar em contato, energias, enfim, transmitidas, vibrações transmitidas, e que permite então que a gente se reconecte com quem a gente é, com o poder que a gente tem, com o alto amor, com o alto respeito, com a autoconsideração, com a autovalorização, mas não da forma incorreta, para o exagero ou para a falta, mas da forma equilibrada, da forma harmônica que deve ser, e que é o que a gente busca. E nesse processo ir aprendendo, ir se melhorando, ir evoluindo, sempre numa busca constante, porque nós vamos continuar buscando constantemente, independente se durante esta vida ou durante várias vidas, se a gente acredite, o nosso processo de aprendizagem, ele é constante, ele é diário, e ele
vai nos trazer possibilidades de irmos nos melhorando, avançando, progredindo, expandindo, nos desprendendo de crenças limitantes, de dogmas que não fazem mais sentido para nós e alcançando então um patamar evolutivo maior. É um trabalho de busca, é um trabalho que precisa também acreditar no que se está fazendo e buscar uma pessoa que tenha uma responsabilidade e um conhecimento da técnica de desdobramento, das leis que regem essa técnica de desdobramento, que saiba conduzir o processo no sentido de trazer a energia que está causando o desequilíbrio, tratar essa energia que está causando o desequilíbrio e encaminhar o atendimento, o tratamento correto para essa energia e possibilitar que seja programado que essa energia retorne ao agregado espiritual quando ela estiver harmonizada, de forma a contribuir para o processo encarnatório ou para a vida do indivíduo aqui no meio. É um processo complexo, é um processo bem mais amplo do que foi explicado aqui, mas para as pessoas compreenderem que é uma técnica que eu posso utilizar ou não, mas que traz resultados, que traz benefícios e que tem auxiliado muitas pessoas, como outros tantos tratamentos e técnicas que são alcançados, que são realizados. Claro que a gente nunca deve deixar de buscar o médico, nunca deve deixar de buscar o psicólogo, nunca deve deixar de buscar um atendimento com remédios, com exames, porque quando há uma drenagem, vai acabar chegando na ponta física. E quando chega na ponta física manifestada como, por exemplo, uma dor de cabeça, manifestada como, por exemplo, uma gastrite, manifestada como, por exemplo, dores pelo corpo, ela está ali instalada e ao curar apometricamente, há uma diminuição. Mas aquilo que foi drenado para o físico precisa ser resolvido no físico. Então, nós precisamos entender que há tratamentos que eu tenho que resolver no físico, há tratamentos que eu vou resolver no mental, há tratamentos que eu vou resolver no emocional, há tratamentos que eu vou resolver no espiritual. E quanto mais sutil, quanto mais sublime essa energia, portanto, mais cuidados nós devemos ter nas mãos de quem nós nos colocamos, que tenha um conhecimento, que saiba o que está fazendo e que dê esse suporte para que a gente possa fazer essa compreensão correta, fazer o tratamento correto, lograr o êxito que a gente queira alcançar, sempre com a noção de que parte dessa responsabilidade é nossa nas curas, na harmonia, no equilíbrio e na manutenção disso nas nossas vidas, no nosso entorno, nas situações que nos envolvem, não é? E, portanto, também na resolução delas, para que a gente viva de forma o mais harmônica e tranquila possível. Eu agradeço imensamente quem assiste os vídeos, quem assistiu este vídeo. Eu solicito a gentileza de deixarem o seu like, isso traz mais adeptos ao canal. Quem quiser se inscrever, por favor, fique à vontade, eu agradeço. Aqueles que quiserem compartilhar este vídeo, claro que existem outros vídeos sobre apometria que também devem ser pesquisados. Eu também agradeço o compartilhamento. Quem quiser deixar os seus comentários, eu agradeço também. Sempre é uma contribuição positiva para a nossa aprendizagem e de outros. Aqueles que quiserem receber o Reiki à distância por 3 noites seguidas, é enviado o Reiki, desde que deixe as iniciais do nome e o nome completo para recebê-lo. E aí o Reiki também trabalha com o envio de energia que forma o universo, essa energia inteligente. E não precisa deixar o porquê você está pedindo, até para preservar a sua privacidade.
porque como uma energia inteligente, ela vai ser direcionada para você e vai ser internalizada para a necessidade que você precisa. E hoje a gente faz então uma reflexão sobre os princípios do Reiki. Só por hoje, tenha calma, tenha paciência, guarde a mente tranquila. Por mais tribulações, por maior a adversidade, os desafios, as ameaças, lembre-se, você tem todas as ferramentas possíveis e necessárias para encontrar as soluções para os problemas que você está enfrentando. E se não tem, aqui está uma boa ferramenta que você pode ir em busca para te auxiliar, tanto fazendo um curso de apometria ou de Reiki, quanto também buscando um atendimento nessa área, nessa linha, para resolver determinados problemas que talvez de outras formas você ainda não encontrou solução. Também só por hoje, seja confiante, confie no teu potencial, confie em quem você é, confie na tua história de vida, confie em tudo aquilo que você já conquistou, em toda a aprendizagem que você já desenvolveu e em toda a evolução que isso te trouxe do teu consciente, do teu inconsciente, para que você vá em busca das curas que você precisa. Também, só por hoje, seja grato. Agradeça quem você é, agradeça as oportunidades que você tem e teve, agradeça as pessoas que estão ao teu redor, independente se são boas ou ruins, elas estão te ensinando a fazer ou a não fazer determinadas coisas, a discernir entre o certo e errado e a tomar posicionamentos perante as adversidades, os obstáculos, os desafios e os conflitos da melhor forma possível. Agradeça o ambiente onde você está, agradeça tudo que você adquiriu, que pode ser pouco, mas que é o que você conseguiu até o momento angariar. E agradeça, inclusive, possíveis perdas que você já teve, porque elas te ensinaram o desapego, elas te ensinaram a recomeçar a lutar para conquistar aquilo que você quer, te trazendo mais garra, mais força. E se não é assim ainda, pense nessa possibilidade de ver todos esses desafios que você tem enfrentado e que muitas vezes te faz ficar na solidão, na depressão, na angústia, como possibilidades de um chacoalhão que a vida está te dando para você reagir, para você fazer de uma outra forma, para você buscar um caminho alternativo e que vai te levar ao êxito que você quer. Também, só por hoje, seja honesto. Faça o teu trabalho com honestidade, seja uma pessoa honesta nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, nas tuas atitudes, nas tuas emoções, com os outros, com você mesmo, no ambiente onde você está, com as coisas e situações que você precisa lidar e resolver, para que o universo te devolva aquilo que você dá, porque ninguém recebe aquilo que não plantou, né? E ninguém vai receber algo diferente daquilo que plantar. E também seja bom, faça o bem. Tenha uma energia positiva, transmita essa energia positiva. Seja íntegro, seja correto com você mesmo, com os teus princípios. Faça pelo melhor. Procure ajudar os outros. Se eu não posso ajudar com dinheiro, eu posso ajudar com uma palavra, eu posso ajudar com um sorriso, eu posso ajudar com a simpatia do dia, eu posso ajudar no meu trabalho, eu posso ajudar no meu estudo, enfim. Eu sou um ser humano, eu tenho uma capacidade de raciocínio, eu tenho uma capacidade de amar que deve ser desenvolvida. Essa é a nossa maior qualidade que nós temos a capacidade de desenvolver e que muitas vezes a gente abdica dela, a gente desiste dela, a gente não exercita ela e acaba se frustrando, frustrando outros e estagnando muitas vezes em situações repetitivas que não nos levam a nada, que não nos fazem crescer, que não nos fazem aprender, que não nos possibilitam amadurecer e nem chegar na harmonia, no equilíbrio, na paz que a gente espera e na prosperidade
que a gente espera também. Eu desejo uma semana de muita harmonia e equilíbrio, que vocês busquem realmente soluções para os problemas que vocês enfrentam, que vocês compreendam que não há nada que não possa ser resolvido, modificado, melhorado, nem em mim, nem no outro, nem numa situação. E que muitas vezes as situações, quando elas não se resolvem há um bom tempo, é porque ainda não está no prazo de resolver, é porque ainda não amadureceram e aprenderam o suficiente com essa situação para tomar posse da solução e modificá-la. Eu agradeço infinitamente, desejo muita luz na vida de todos vocês. Gratidão, até a próxima palestra.